Tá com medo de colocar implante mamário? Quer aumentar a mama? Tem medo. Tá ouvindo falar aí muito sobre explante e isso tem te causado espanto. Aqui Daniel Botelho, cirurgião plástico. Você, meu futuro paciente, quer entender um pouco mais sobre esse universo? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? Eu sei que você fica pensando aí direto em colocar um implante mamário, tá com medo, mas olha só, antes da gente começar, clica, compartilha, clica no sininho para você sempre receber as notificações desse canal. Aqui é um cirurgião plástico que dedicou boa parte da sua vida, olha, já se vão lá 10 anos pesquisando, rodando o mundo atrás das melhores técnicas de cirurgias da mama e cirurgias de contorno corporal para que a gente possa sempre entregar para o nosso paciente o melhor. Aqui você vai receber a melhor informação. E é exatamente sobre isso que a gente estava conversando no começo, que é o tema desse vídeo, explante mamário. Antes da gente começar, faz tudo aquilo que só você pode fazer por esse canal para que mais informações cheguem ao seu destino. Roda a vinheta! Queridinhos, bora lá então. Olha só, aqui eu separei algumas matérias para a gente entender um pouquinho mais sobre o que se fala do tal explante e o que exatamente é do ponto de vista científico, né? O que tecnicamente a gente pode acreditar como fato, como verdadeiro sobre tudo que se fala em relação ao explante. Primeira coisa, explante é quando a paciente decide, por qualquer motivo que seja, retirar a mama. Retirar a mama? Não, né? Retirar um implante. É óbvio, existem diversos motivos para isso, mas um puro e simples é não querer mais e tá tudo bem, naturalmente. Vamos entender um pouquinho mais do que tem se falado. Aqui eu separei uma matéria da R7 falando, né, sobre moda e alarmismo, né, que aumentaram a retirada de silicone, dizem médicos. Bom, de fato isso é um fato prático. Tem mais ou menos aí uns 4 a 5 anos que a gente tem ouvido cada vez mais se falar em explante. E teve uma série de motivos aí envolvidos, tá? Uns verdadeiros, outros não tanto, alguns por uma questão de efeito ligado ao medo, né, que se cria nesse ambiente digital. As pessoas falam muita coisa, mas nem tudo é exatamente aquilo que do ponto de vista científico para nós deve de fato interessar. Mas vamos entender um pouquinho mais. Como eu disse, está aumentando, tá? É óbvio, com o passar do tempo, o que aconteceu? A gente mais ou menos de 2010, 2002 até mais ou menos 2010, 2015, a gente passou aí 10 a 15 anos numa dinâmica de aumento dos implantes. Lembra da moda das paniquetes, por exemplo, né? Sempre aquele implante gigante. Então aquilo foi o auge dos implantes grandes. O que acontece? Quanto maior o implante, naturalmente a gente começa a colher efeitos negativos do implante excessivamente grande. É óbvio, quanto maior o implante, maior a probabilidade de você ter problemas, pelo simples peso do implante, pela simples distensão da pele. Mas vamos lá. Então aqui comentando nessa matéria aqui falando sobre uma tal conhecida, que eu não conheço muito, a tal da Fiorella, que fez cirurgia de retirada dos implantes, enfim. O que acontece na imensa maioria das vezes é de fato o desejo do paciente. E se o paciente deseja retirar o implante, quem é o cirurgião para contradizer, tá? Eu sou absolutamente contrário à ideia de você ter que convencer o paciente a ficar com o implante. Não tem que convencer. Se ele está de fato convencido, ele quer retirar, o mesmo critério que a gente utiliza para colocar o implante, a gente deve utilizar para retirar, que é o desejo do paciente. É óbvio, naturalmente é importante que se explique as consequências disso, né? As consequências, naturalmente, é perda do colo, uma mama eventualmente que pode ser um pouquinho mais caidinha, né? Um efeito muito mais dentro da naturalidade, ou dentro da natureza, quer dizer, se um paciente não tem nada de implante, você vê aqui, Fiorella tinha lá a tal do seu implante de silicone, um bom volume, colo, ficou reto, certo? Aí tudo bem, se isso é o desejo do paciente. Há simplesmente que se explicar isso, tá? A gente vai depois no final desse vídeo também conversar sobre possíveis estratégias para a gente eventualmente deixar um pouco de volume ali se o paciente não tem nada. Mas vamos lá. Então aqui nessa matéria explica um pouco que a moda mudou, né? Fala um pouco
aqui de sindromiase, vamos entender sindromiase. Sindromiase é uma doença autoimune, tá? Igual lúpus, igual Sjögren, igual artrite reumatoide. De fato, existe uma predisposição genética. A questão da relação com os implantes de silicone é algo em absoluto estudo, tá? Não há certeza e também não há, da mesma forma que não há certeza se existe uma relação direta do implante de silicone com a tal sindromiase, que ainda é uma síndrome em estudo, dificílimo de fazer o diagnóstico, muitas vezes você confunde pacientes com outras doenças autoimunes com sindromiase, certo? E aí tem N fatores, né, que podem gerar confusão nesse diagnóstico. Mas, voltando aqui, de fato, pode existir uma correlação? Pode, totalmente em estudo, totalmente no plano científico em estudo, certo? Mas, naturalmente, como eu falei, paciente deseja, não está confortável com o implante, quem é o cirurgião para ficar argumentando contra? Se retira, desde que se explique as consequências, certo? E aí vai dizendo aqui sobre sindromiase, né, enfim, e que isso tem aumentado o possível diagnóstico, né? Quando se começou a estudar sindromiase, ali por volta de 2010, começou a se associar com vacinas, então existe uma associação com vacinas que contêm alumínio como carreador, e aí uma possível associação com o silicone, tá? Como, digamos assim, o deflagrador da doença. Não é nem algo que vai ficar ali estimulando ou piorando a doença, mas algo que vai deflagrar essa doença, quer dizer, vai meio que fazer o start para que o teu corpo comece ali, de certa maneira, a produzir anticorpos contra as células do seu próprio organismo. E aí gera uma doença que, de fato, é o fundo da doença autoimune. E isso, não é óbvio, quando você joga na mídia, sem explicar exatamente o que é o que, pode gerar uma certa confusão. Vamos lá a uma outra matéria que eu separei aqui. Após fortes constantes dores, modelo decide retirar implantes de silicone e leiloá-los. Aqui a gente já entra no universo do comércio e de influência, assim, leiloar um implante. Olha que loucura, né? Olha a falta de... E olha que tem alguém que pagou 86 mil aqui. Gente do céu. Então, o que é importante que se coloque é, de fato, esse efeito midiático sobre o explante, tá? Como eu disse a vocês, olha lá, que um implante extremamente grande para aquilo que a estrutura corporal dessa paciente comportava, naturalmente aqui vai ter problemas relativos a implantes muito grandes, né? Pô, já fica difícil ali no dia a dia você encontrar uma roupa para ficar discreta, para ficar elegante, vai sempre, qualquer roupa que você coloca vai ficar vulgar, a tendência é esse implante cair muito rápido, essa mama fica caída, isso gera desconforto, certo? As dores podem estar relacionadas a N fatores, doença autoimune? Não, muitas vezes pode ser simplesmente por um implante muito grande, certo? E aí é importante a gente ressaltar que já existe, quer dizer, o implante não é uma estrutura perfeita, tá? É um material não biológico, é um corpo estranho e vai se comportar como um corpo estranho. É o corpo estranho mais biocompatível que existe, o silicone, né? Desde o seu... E de fato é a prótese mais estudada de todas em corpo humano, da história, todas. E de fato a gente sabe que é um tipo de material bastante biocompatível, mas não é perfeito. E aí a gente pode encontrar problemas como infecção, se um paciente tem mastite, pode de fato contaminar a prótese, e aí a gente ter problemas relativos à contaminação dessa prótese. Se um paciente tem infecção no sangue, vai lá fazer uma extração dentária, né? Aquela bactéria entra no sangue e por algum motivo que seja, pode se acumular ali ao redor da prótese e gerar infecções, porque é um material não biológico. E se a gente tem infecção numa prótese, o tratamento correto sempre é a retirada, você trata e depois pode colocar novamente, certo? Então, assim, há que se entender que o implante não é um material perfeito, e quanto maior ele for, maior a chance de probleminhas. Aí entra estria, aí entra a queda, como eu comentei, e de fato até a contratura capsular, né? Porque a gente aumenta a chance de contaminações e infecções por um implante muito grande, certo? Então, assim, há que se entender, como eu disse, que naturalmente, por não ser perfeito, a gente vai ter alguns probleminhas. Hoje a gente, inclusive, não considera que existe um prazo de validade para implante mamário mais, então você coloca lá o teu implante, se for feito com uma técnica boa, com um bom cuidado, uma boa asepsia, né, um bom planejamento cirúrgico, evitar implantes muito grandes, você pode conviver por um bom tempo e, de certa forma, assim, não vai nunca existir um implante vitalício, mas você não precisa mais se preocupar em marcar data para poder retirar
aquele implante se tiver tudo bem. Se tiver tudo bem, você faz o exame de imagem, você pode simplesmente manter aquilo lá sem tanta preocupação, certo? Mas, de novo, jamais vai ser um material perfeito, jamais vai ser um material vitalício, certo? Voltamos aqui à questão, aqui eu separei mais uma matéria da tal da Rafa Brits aqui, The Famous Who, né, também, enfim, vamos ouvir o que ela tem a dizer aqui. Gente, que eu marquei minha cirurgia do explante do silicone. Meu Deus, eu fiquei pesquisando essa semana inteira. Vou ver se eu consigo lembrar aqui. Eu comecei a seguir um Instagram que fala sobre as complicações depois que as pessoas colocaram silicone. Eu nunca senti nenhuma complicação. Eu coloquei faz muitos anos assim mesmo. Nunca senti dor de cabeça, alergia, nada disso, mas já que ele totalmente caiu depois de 12 Já que tá todo mundo tirando, eu vou tirar também. Meu peito caiu. E aí fica marcando o silicone que chama um negócio que chama rippling. Então, enfim, teria que refazer, colocar outra prótese, aquela cirurgia que algumas mães decidem fazer depois do acamamento. Quem se sente incomodado com o peito mais caído. E eu já teria que... Vamos falar sobre rippling. Rippling, de fato, tem uma associação maior com implantes grandes e implantes acima do músculo, tá? Se você não colocar implante muito grande e colocar ali abaixo do músculo, muito difícil você ter rippling, certo? Então, se você tem rippling, quer dizer, aquelas chanfradurinhas, e aqui a gente coloca um vídeo, já saiu aqui algum vídeo sobre rippling nesse canal, você pode já assistir e entender um pouco mais sobre o que é. Aqui a gente conversando sobre uma história de paciente que também teve rippling. Mas voltando aqui, o que acontece mais frequentemente é o que aconteceu aqui na história da Rafa, quer dizer, tá todo mundo ali retirando ao invés dela simplesmente trocar, porque tá todo mundo retirando, vou retirar também. Tá certo, tá tudo certo, mas só não vamos transformar isso em causa de vida, porque não tem nada a ver. Aquele que se sentir confortável retirando, que retire, aquele que se sentir confortável trocando, que se troque, aquele que se sentir confortável colocando, que se coloque, certo? Mas vamos ouvir. Tirar a prótese, em vez de substituir a prótese, eu decidi tirar, ficar sem. Demorei para tomar essa decisão, mas... E aí descobri essa página, tem tipo 222 mil, né, seguidores, então me interessei, li bastante coisas e acabei decidindo que eu vou fazer o explante. Para isso, provavelmente eu vou ter que fazer aquela cirurgia em T ou em L. Para quem tem queloide, já entra em desespero, porque a minha cicatriz da cesárea Enfim, aqui com outras técnicas como enxerto de gordura, por exemplo, que pode ser uma estratégia interessante aí, dependendo das circunstâncias, certo? Ficamos entendidos aqui sobre o tal do explante. Se você tá querendo colocar um implante e tem medo, gente, não viva o medo de outras pessoas. A verdade, do ponto de vista científico, a nossa verdade transitória é essa. Como eu disse a vocês, é a melhor forma de aumentar a mama com previsibilidade de bons resultados. Existem outras? Existem. Enxerto de gordura pode ser um caminho? Pode, mas jamais vai ser igual ao implante de silicone enquanto previsibilidade de resultado e um resultado que esteticamente é muito bem aceito pelas pacientes, certo? Mas como eu disse a você, se você também está incomodada e quer retirar o implante, não está feliz porque o implante está te incomodando e você quer entrar para o grupo das explantadas e tá tudo certo, faça o teu explante, seja feliz, entenda as consequências, como a Rafa mesmo comentou, cicatriz em T, de fato é uma consequência, pode simplesmente só retirar e deixar a mama caída também, não colocar cicatriz em T, é uma alternativa, certo? Mas se você quer deixar a mama em pezinho, um caminho é de fato T ou a cicatriz em L, enfim, mas ali vai ter uma cicatriz e não tem jeito. São consequências. O explante não é uma cirurgia embelezadora, tá? O explante é para você tirar o implante e só, tá? Agora não entenda ele como uma cirurgia estética embelezadora, porque não é, certo? Estamos entendidos? Quero que você escreva aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, que é quase um podcast sobre explante, para a gente entender um pouco mais a cabecinha de vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!